Por mais de 4 horas, integrantes do Ministério Público do Estado do Pará e do Tribunal de Contas dos municípios do Estado do Pará realizaram uma inspeção nas instalações do Hospital Geral de Parauapebas na última terça-feira. O motivo da ação dos 2 importantes órgãos de fiscalização não foi informado para a imprensa, porém foi possível perceber que o grupo estava atrás de documentos e quis acesso a determinados ambientes da Casa de Saúde. A comissão chegou por volta das 10 horas e deixou o local às 14 horas, sem falar com a imprensa. Além de inspecionarem a estrutura física do hospital, os integrantes do TCM Pará e do Ministério Público do Pará tiveram uma reunião a portas fechadas com o diretor-geral do HGP, Yuri Amorim Braga. Acompanhamos parte da inspeção realizada pela comissão, entretanto, o diretor-geral do HGP, assim que se encontrou com os integrantes, não permitiu que a imprensa ficasse no local e pediu que esperassem fora do prédio. Quem também acompanhou a inspeção foi o presidente da Comissão dos Usuários do Sistema Único de Saúde, Edivan Cassarola. Ele revelou à imprensa que diversas irregularidades foram encontradas, a exemplo do setor de internação, a falta de ar-condicionado. Atualmente, o Hospital Geral de Parauapebas é administrado pela Associação de Saúde, Esporte, Lazer e Cultura, a CELC. E segundo Edivan Cassarola, o diretor-geral do HGP, Yuri Braga Amorim, teria relatado que o município está devendo à gestora 58 milhões de reais. Estou aqui com o resto da comissão, a gente está cobrando, do poder público e também da gestão pública do HGP, essas soluções, de falta de ar-condicionado para o paciente, como também para o servidor. Então, isso aqui, tudo que está acontecendo, é responsabilidade do município e também da OS. Então, a gente está aqui com a equipe técnica do Tribunal de Contas do Estado e também com o Ministério Público acompanhando e fiscalizando essa situação, porque como está não pode ficar. Nossa equipe gravou o exato momento que fomos impedidos de acompanhar a inspeção do HGP. Se a gente acompanhar, a gente não interfere na inspeção, vamos só acompanhar. Vou pedir à imprensa para esperar lá fora, tá bom? Mas o senhor vai, após isso, fornecer um... Provavelmente não. Eu solto uma nota, alguma coisa, ok? Combinado? Aí eu peço para vocês aguardarem lá fora, tá bom? Podem ir, por favor. A visita das autoridades acontece ao mesmo tempo em que o HGP é alvo de denúncias de negligências médicas que teriam contribuído para mortes como a de Christian Davi Teixeira Lima, de 9 anos de idade, e Júlia, uma bebê de 1 mês e 16 dias, e Caleb, um recém-nascido. O grande problema do hospital hoje é a infraestrutura, tá? Infraestrutura hoje compõe 85, 90% das minhas reclamações que eu recebo de usuários, tanto da parte do calor quanto o restante. Quando a gente assume o hospital, a gente assume o hospital com alguns problemas graves de infraestrutura, os dois principais relacionados à parte elétrica e à parte de refrigeração. De imediato, a gente faz uma sequência de reuniões com a Secretaria de Saúde e com o Ministério Público, que sempre se mostraram solícitos em resolver essa demanda. Inclusive, a gente firmou um TAC com o Ministério Público e a Secretaria de Saúde para resolver os problemas de infraestrutura. Essa semana já chegaram mais de 200 ares condicionados que a gente vai ter que instalar. A refrigeração do hospital hoje ela é composta por um equipamento que chama chiller. Ele roda à base de água e o gotejamento dele, inclusive, ele ficar gotejando é que deixa o teto com esse aspecto feio. Então, não adianta a gente, por exemplo, resolver o teto sem resolver o problema da refrigeração. O funcionário do Hospital Geral de Parauapebas faz agora uma revelação gravíssima sobre o caso de Christian Davi Teixeira Lima, um menino de 9 anos de idade que morreu na última quarta-feira. Ele precisava ser transferido com urgência para a capital para realizar uma broncoscopia pediatra e retirar um apito que estava alojado no pulmão. Após engolir o objeto, a criança ficou 5 dias entubada no HGP e faleceu dentro da ambulância quando estava sendo transferido para um hospital em Redenção. O caso dessa criança, ele foi um caso totalmente isolado dentro do hospital, porque
Eles acobertaram isso de uma forma, entendeu? Ninguém pode falar do assunto lá dentro. Nem quem era que estava com as crianças. Os enfermeiros, os técnicos médicos que estavam cuidando da criança, entendeu? Então, eles isolaram esse caso, já exatamente para não vazar. Eu não acompanhei o caso de perto porque não é na pediatria, não é minha área. Entende? Então não temos riqueza de detalhes. Entende? Eu até conversei com uma das colegas que atendeu o menino e falou: amigo, não vou falar sobre isso não, porque já tem me vazar alguma coisa. Não é feita investigação, vai ser feita desses casos agora porque eles não liberam os prontuários. Agora, com essa determinação do secretário de saúde, pode ser que eles vão liberar o prontuário. E tem que ter muita atenção para eles não adulterar horário, diagnóstico, porque eles podem alterar tudo. Eles podem alterar tudo. Então, uma das outras coisas que tem que ter cuidado é isso. Os médicos que trabalham como pediatra não são pediatras. São contratados como pediatras, mas são clínicos em geral. E isso várias outras especializações. Eles colocam clínicos gerais para trabalhar como se fosse pediatra. 90% dos médicos são recém-formados, são médicos que não têm experiência nenhuma em urgência e emergência, são médicos que não conseguem intubar um paciente, tem que estar indo chamar o outro médico para ajudar na intubação. Muitas vezes, quando o outro médico chega, o paciente já faleceu, já foi feito o ciclo de massagem cardiorrespiratória, né, o RPC, e não funcionou, não funciona. O funcionário diz temer que a administração do hospital adultere os prontuários médicos após a determinação do secretário municipal de saúde, Alan Palha, para que investigue as mortes ocorridas aqui no HGP. No dia do ocorrido, procuramos o diretor-geral do HGP, o Dr. Yuri Amorim Braga, para que ele esclarecesse as denúncias, mas não tivemos respostas. O tio da criança relata em detalhes como a mãe de Christian Davi Teixeira Lima, de 9 anos de idade, está após perder seu único filho. Quando a gente foi dar notícia para ela tá tipo sem sentido, tipo ela não tem nenhuma reação, porque tá nesse estado de depressão, entendeu? E já foi levado no SAMU para o hospital para fazer tratamento. Aqui em Paraupeba era para fazer isso, que é um processo de 30 minutos. Paraupeba era para ter isso, entendeu? Aí a gente fica esperando Belém, aí Belém não abre de jeito nenhum, aí tem que ficar lá entubado. Aí a pessoa fica lá só pegando doença no hospital, que o hospital é todo bagunçado, todo mundo entra, sai, faz o que quiser lá dentro. 90% dos médicos são recém-formados, são médicos que não têm experiência nenhuma em urgência e emergência, são médicos que não conseguem intubar um paciente, tem que estar indo chamar o outro médico para ajudar na intubação. Muitas vezes, quando o outro médico chega, o paciente já faleceu, já foi feito o ciclo de massagem cardiorrespiratória, né, o RPC, e não funcionou, não funciona. O paciente vem a óbito por negligência. O médico não sabe intubar, o médico tem medo de intubar, o médico que não sabe passar um acesso central. É muito normal, fura o paciente todo, deixa o paciente todo furado e não consegue pegar um acesso central. Junta 4 médicos para furar um paciente e não consegue. Aí chega um médico que consegue, mas depois o paciente já foi totalmente lesionado. Há meses, exibimos matérias de familiares que denunciam casos de supostas negligências médicas durante o atendimento no Hospital Geral de Parauapebas. Segundo as famílias, o descaso dentro da unidade de saúde estaria contribuindo para a morte de pacientes. Mas agora, quem faz uma série de denúncias graves é um funcionário do HGP. Ele fala sobre as condições precárias de trabalho e a falta de experiência da maioria dos médicos que realizam os atendimentos. Por medo, o funcionário do HGP que faz as denúncias que você verá a seguir prefere não se identificar. Por isso, sua identidade não será revelada. Mas por querer colocar um ponto final nos casos de negligências médicas que acontecem dentro do hospital, ele revela detalhes das condições degradantes de trabalho e como os pacientes são atendidos. E começa narrando os motivos na demora do atendimento do pronto-socorro. São apenas dois técnicos para atender, em média, de 90 a 100 pacientes que passam ali por noite. Entendeu? 2 técnicos. Quando os técnicos da noite assumem, tem ficha de 3 horas da tarde que os técnicos do dia deixaram para fazer medicação que não deram conta. Porque é um técnico para pediatria,
lá do pronto-socorro, um técnico para pediatria, um técnico para UDC e 2 técnicos para a fila, que é a medicação, para fazer a medicação. Esses 2 técnicos têm que posicionar o paciente, diluir medicação, fazer dosagem da medicação, saber fazer a dosagem correta, porque em excesso pode levar o paciente a óbito ou a passar mal, ou a fazer um rebaixamento, entendeu? Dos sinais vitais. E os técnicos não dão conta. A denúncia fica ainda mais grave ao ser revelado que as más condições da clínica médica do HGP podem levar o paciente à morte. A clínica médica ficou totalmente insalubre, cheio de fungos nos tetos. Os tetos são todos cheios de fungo, entendeu? A clínica médica não tem condições alguma de receber paciente, nem tampouco de manter funcionário ali. Porque a clínica médica não tem ventilação, não tem ar-condicionado. E todo o setor hospitalar, onde a temperatura é superaquecida, é uma fonte de infecção. Ou seja, paciente ali que não morrer de diagnóstico, pela doença que ele está, vai morrer de infecção. As denúncias são inúmeras. Dos 3 ventiladores da sala vermelha, um não funciona. De acordo com o entrevistado, os funcionários trabalham sob assédio moral, sendo obrigados a entrarem pela porta dos fundos do hospital e também sob pressão psicológica por parte dos chefes. 90% dos médicos são recém-formados, são médicos que não têm experiência nenhuma em urgência e emergência. São médicos que não conseguem intubar um paciente, tem que estar indo chamar outro médico para ajudar na intubação. Muitas vezes, quando o outro médico chega, o paciente já faleceu, já foi feito o ciclo de massagem cardiorrespiratória, né, o RPC, e não funcionou, não funciona. O paciente vem a óbito por negligência. O médico não sabe intubar, o médico tem medo de intubar. O médico que não sabe passar um acesso central. É muito normal, fura o paciente todo, deixa o paciente todo furado e não consegue pegar um acesso central. Junta 4 médicos para furar um paciente e não consegue. O caos da saúde de Paraguapebas está sendo retratada quase todos os dias pelos pacientes e familiares que, na maioria das vezes, perdem seus entes queridos à espera de atendimento médico ou um leito hospitalar. É uma dor sem fim. Todo dia eu oro, eu peço para Deus me confortar, me acalmar meu coração. Está tão difícil. Bastante negligência pelo intervalo de tempo que ela ficou sem atendimento, que era o que ela precisava desde a hora que ela chegou, e eles não fizeram nada.